Fala pessoal, tudo bem? Algumas pessoas me perguntaram essa semana sobre se é possível a comercialização de imóveis que tem dívida de IPTU, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, tá? Primeira coisa, tem muita gente que acha que o fato do imóvel ter dívida de IPTU acaba não permitindo ele ser comercializado porque o cartório de notas ao lavrar a escritura pública ou então o cartório de imóveis na hora de fazer os registros não vai autorizar pelo fato de ter lá uma pendência tributária. Isso não é verdade. Ainda que em algumas leis um pouco mais antigas tenham obrigações impostas aos cartórios, né, tanto de notas quanto de imóveis, de fiscalizarem se existe dívida de IPTU e até não permitirem a lavratura do ato, né, notarial ou depois do seu registro, no caso de haver pendência, haver pendências de IPTU como um todo, o Supremo Tribunal Federal decidiu já faz um tempo, já faz mais de 10 anos se não me engano, que essa é uma forma oblíqua e ilegal de cobrança de tributo. Então, as prefeituras, no caso de IPTU, elas já têm os seus métodos, se quiserem, para cobrar as pessoas. Hoje em dia elas podem até protestar os CPF, CNPJs no cartório de protesto, podem abrir execução fiscal, ou seja, eles têm, já têm as ferramentas, né, técnico-jurídicas para fazer as cobranças. Então foi considerado pelo STF uma forma ilegal, né, oblíqua e ilegal de se fazer cobrança de IPTU quando se coloca essa obrigação para que os cartórios ou de notas ou de imóveis façam a verificação. Em outras palavras, então, é sim permitido, é possível se vender imóvel que tenha dívida de IPTU, tá? Só precisa tomar o seguinte cuidado. Se essa venda for financiada, existe hoje um banco, e aí eu tô falando agora, começo de junho de 2020, essas regras mudam, né, toda hora, mas neste exato momento, o único banco que cobra sempre a certidão negativa de débitos da prefeitura é o Santander. O Bradesco, no caso, às vezes cobra e às vezes não cobra. Agora, o Itaú e a Caixa, que inclusive, se não me engano, são os bancos com maior carteira de crédito habitacional, eles não verificam se o imóvel tem dívida de IPTU ou não. Então, quando você, corretor, estiver fazendo essa intermediação, não conte com o fato de que o banco está fiscalizando isso, porque ele não está, especialmente, de novo, se for Caixa ou Itaú, tá? Eles contam com o fato de que, se a dívida for grave o suficiente, provavelmente a prefeitura local já abriu, talvez até uma execução fiscal contra o proprietário, e se essa dívida for de alto valor, aí o banco vai impedir a continuidade do financiamento, não porque tem uma dívida de IPTU, porque, de novo, eles não verificam isso, mas porque tem uma execução fiscal de valor considerável em cima do proprietário, eles consideram, vamos dizer, como um risco de evicção, tá? Então, não parte do pressuposto que o banco está fazendo essa conferência, porque não está, ele não se responsabiliza por isso, ele não tem nada a ver com isso, tá legal? Agora, do ponto de vista comercial, a importância de se saber, desde o momento da prospecção do imóvel, se ele tem dívida de IPTU, não é porque isso vai afetar o preço. O preço do imóvel é o valor que o mercado está disposto a pagar por ele no curto prazo. Não tem a ver com quanto o proprietário precisa, qual que é a expectativa dele comparado com quanto ele gastou, não tem a ver com quanto líquido, entre aspas, ele vai receber, tem a ver com quanto o mercado está disposto a pagar por aquilo no curto prazo. Então, se o imóvel tem dívida de IPTU, um eventual comprador sempre tem a expectativa que o preço pressupõe o imóvel já livre de quaisquer ônus. Então, o fato de ter dívida de IPTU não vai mudar a precificação. Mas é importante colocar isso no papel, colocar isso na mesa, no momento de discutir a captação com o proprietário, porque pode ser, e com todo o direito que ele tem, que ao descobrir, né, ao perceber que existe uma dívida de IPTU, especialmente se for alta, a decisão dele quanto a colocar à venda ou não aquele imóvel pode mudar. Então, não porque o preço vai mudar, de novo, o mercado não vai pagar pelo fato do imóvel ou do proprietário ter uma dívida, mas pode ser que a decisão dele sobre querer ou não colocar à venda aquilo naquele momento seja interferida por esse conhecimento de que tem essa pendência tributária. Então, é muito importante, no momento da captação do imóvel, já colocar isso na mesa, mesmo porque a estratégia de como se livrar desse problema pode mudar. Então, você pode vender um imóvel com dívida de IPTU? Até pode, só que é uma dívida propter rem, então se é propter rem ela fica vinculada à coisa, então o comprador vai acabar assumindo essa responsabilidade. Isso é possível juridicamente e comercialmente, desde que o comprador tenha esse conhecimento, fique transparente para ele, de preferência até de forma escrita,
para que o corretor não se responsabilize por ele, porque o corretor é civilmente responsável pela falta de transparência das informações ao fazer uma intermediação, né? Então, se o comprador for futuramente responsabilizado por uma dívida que ele pressupunha que o imóvel não tinha, pode ser até que isso recaia sobre o intermediador e o corretor, o imobiliário, acabem pagando o pato. Então, se for para encaixar alguma coisa nesse sentido, que fique muito transparente para o comprador. Mas é muito difícil isso acontecer na prática, porque o comprador ele tem a expectativa de que o preço do anúncio seja o preço do imóvel, que não vai ter nada para além disso, nada mais justo, né? Então, sendo assim, existem alguns caminhos. Uma vez alinhado com o vendedor de que sim, ele é responsável por aquele tributo, né, aquela pendência, pode ser que, número 1, e que seria a melhor das opções, ele já tenha o valor para fazer a quitação e você continue o anúncio desse imóvel já livre de ônus quaisquer, para que você não tenha que discutir isso com nenhum comprador, o que diminui muito a atração. Tem muita gente que fica desconfiada com a situação. Então, o principal, a melhor das atitudes, se isso for possível, é que o vendedor já faça a quitação desse valor, você já tem a CND da prefeitura em mãos já para provar para qualquer comprador que isso está livre de ônus. Agora, se o vendedor ele concorda que a pendência é dele, que ele tem que resolver, mas nem que ele queira, ele não tem esse recurso, você tem dois caminhos. Você tem no instrumento particular, né, no contrato, no compromisso de compra e venda, a opção de já receber um sinal do comprador, tudo amarrado contratualmente, e se utilizar desse sinal a partir dele para fazer a quitação desse tributo, e aí a própria imobiliária ou o corretor podem ficar responsáveis por fazer esse mecanismo financeiro acontecer, né? Custodiar essa quantia do comprador e, em nome do vendedor, fazer a quitação na prefeitura, fazer a prestação de conta para as partes. É muito comum a gente aqui na Remax Chavante fazer dessa forma. Geralmente é muito mais confortável para os clientes quando a gente faz essa custódia dos valores e cuida disso para eles. Ou a segunda opção é literalmente descontar esse valor da dívida do preço do imóvel. Então, se o imóvel, por exemplo, é de 300 mil, identifica-se uma dívida de 10 lá de IPTU, alinha-se no contrato de que então o preço a ser pago é 290 e aí os 10 mil de dívida estão sendo, entre aspas, empurrado para o comprador, que consciente disso vai fazer a quitação se ele quiser no segundo momento, tá? Então essas são as duas opções. Se o vendedor tiver o recurso para fazer a quitação anteriormente, isso é melhor. Agora, se ele não tiver, geralmente a melhor opção é se utilizar do sinal, e amarrar isso no contrato de compra e venda para fazer a custódia e pagamento dos valores, para que tanto o vendedor se responsabilize por isso e o comprador não veja isso com desconfiança e de fato, quando for receber o imóvel, a posse dele ou o instrumento definitivo, né, seja ele contrato de financiamento ou escritura pública, o imóvel já esteja livre desse ônus, tá legal? Então, são algumas dicas de como intermediar um imóvel com dívida de IPTU. Voltando ao que falei lá no começo, dívida de IPTU não impede compra e venda de imóvel, só tem que tomar esses vários cuidados aí, tá bom? Abraço, até a próxima!